Você conhece o Renato Cariani? Você conhece o Ramondino? O que você acha de reposição hormonal, principalmente testosterona? Olá, tudo bem? Sou o Dr. André Andrade, sou médico, cardiologista, sou nutrólogo e trabalho, estou formado faz 12 anos, a gente tem a clínica aqui, a gente já tem trabalha aqui na clínica faz 6 anos com essa parte de emagrecimento, reposição hormonal, ajuste de qualidade de vida, tá? Ajuste vitamínico e a gente acaba acolhendo o paciente como um todo. Então, se você gosta desse assunto, sente-se, fique à vontade e a gente sempre conversa aqui com um embasamento científico, né? E esse vídeo aqui eu fiz, é o primeiro que a gente faz nesse âmbito de reposição hormonal e uso de testosterona. Tá? Então eu quero que você deixe sua opinião, deixe seu comentário sobre se você conhece alguém que já fez uso de reposição hormonal ou se você já fez reposição hormonal. Bom, por que eu falei sobre essas duas pessoas? Eu recentemente fiz uma pergunta no Instagram e abri a caixinha de perguntas e a pessoa me perguntou sobre se deveria ou não fazer reposição hormonal, porque ela estava com a testosterona baixa, de 300. E eu sempre gosto de falar, aqui na clínica a gente acolhe os pacientes, a gente faz todo o acompanhamento desse paciente e a gente tem que definir se esse paciente precisa ou não de uma reposição hormonal, se ele pretende ter filhos, qual é a idade dele, se tem alguma outra coisa que está dificultando essa produção de testosterona. Mas uma coisa muito importante que eu sempre gosto de focar para os pacientes é que assim, esse vídeo que eu respondi essa pergunta teve muita interação em relação nessas mídias de vídeo curto. Eu vou colocar aqui alguns prints, você vai saber que mídia que eu estou te falando. Mas teve muita gente falando que não, tem que repor para ontem, até outras palavras não muito legais aqui de falar, mas muita gente incentivando a reposição hormonal, tá? E assim, hoje eu vejo que muitas pessoas às vezes sabem quem é o Renato Cariani, sabem quem é o Ramondino, tá? E às vezes não sabem o básico, né? Então, assim, às vezes eu vejo que o pessoal às vezes sabe muito dessa parte de fisiculturismo e tudo mais, e às vezes não sabem o nome do prefeito da cidade, ou o nome de quem é os próximos candidatos, né? Que vai na parte política, outros assuntos um pouco mais delicados. E o pessoal foca muito nessa parte de testosterona, dosagem, e não vê o paciente, a pessoa como um todo. Então eu quis abrir esse vídeo aqui para a gente poder conversar sobre a importância de você ter uma conscientização. E hoje aqui eu vejo que quando a gente faz um assunto polêmico, né, sobre, por exemplo, reposição hormonal, uso de testosterona, tem muita visualização no YouTube e em outras redes, principalmente em redes de vídeo curto. Tá? Isso é muito importante a gente discutir esse assunto aqui, por quê? Porque você fazer uso esteroidal recreativo para fins estéticos, isso a gente não indica de forma alguma, porque isso não é uma reposição hormonal, isso aí é uma dose excessiva de um hormônio, né, um anabolizante, e aí com isso a gente tem efeitos catastróficos, né? A gente tem relato de pessoas com 20 anos que já começaram o uso por conta e que tem mais risco de ter doença cardiovascular, a gente tem mais risco de você ter hipertrofia, morte súbita, né, por conta de doença, né, cardiovascular, a gente tem mais risco de você ter hipertensão. Então, assim, doses excessivas hormonais, a gente está vinculado à maior mortalidade e a maior risco do paciente, né, ter uma sequelas cardíacas e às vezes ficar sofrendo antes de ter uma fatalidade. Então, assim, o uso inadequado e o uso indiscriminado de esteroides hormonais é uma coisa que a gente tem que combater e tem que combater de maneira bem assertiva. E eu vejo que muitas vezes pessoas treinadores e pessoas influentes em redes sociais acabam falando como se fosse uma coisa super simples, como uma coisa que, puxa vida, é isso que está faltando, você precisa fazer, e às vezes assim, indicando às vezes hormônios sintéticos e hormônios às vezes que você não consegue de maneira lista aqui no Brasil, entendeu? Poxa, eu já vi vídeos do pessoal, de pessoas recomendando aqui o uso de trembolona, entendeu? Quando usar, entende? Ou às vezes outros os esteroides, eu não queria colocar os nomes aqui, mas outros esteroides que, assim, às vezes não é nem para ser humano, entendeu? Então, assim, reposição hormonal, a gente sempre tem uma dose fisiológica, tem que avaliar esse paciente como um todo, tem que ver se ele está dormindo bem, se ele está se alimentando bem, se ele está com o peso adequado, se ele tem a massa magra satisfatória, se ele tem alguma contraindicação para o uso de hormônio ou não, e se esse paciente, qual é a prospecção desse paciente, qual é a meta que a gente tem que deixar. Isso tudo tem que ser traçado individualmente com o paciente e com o seu médico. A prescrição de hormônios é uma prescrição específica e exclusiva ao médico. Então, assim, hoje em dia eu sei, a gente vive no Brasil, poxa vida, eu já
Já tive paciente que trouxe para mim medicação sem lacre, sem nada, que ele comprou em site online, entende? Com hormônio que às vezes não é nem para ser humano. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que combater e a gente tem que sempre elucidar e acolher esse paciente também e explicar para ele os malefícios, os riscos, o que está acontecendo, para poder conseguir fazer, né, se o paciente já usa, né, conscientização, entende? E para trabalhar na própria estímulo da produção hormonal natural desse próprio paciente, entende? Porque assim, quanto mais a gente acaba usando esteroides anabolizantes, mais o nosso corpo vai deixando, principalmente, aqui eu estou conversando em relação a homem, tá? Então, mais o nosso corpo vai deixando de produzir testosterona e outros, né, ativos. Então, assim, se o paciente tem uma predisposição, se ele deseja, né, engravidar no futuro, né, ou, eu sempre pergunto, poxa vida, você deseja ter filhos, né? Como que está essa parte? A gente sempre tem que avaliar na história do paciente se ele já tem filhos, se ele quer ter filhos, porque às vezes você faz uma reposição hormonal e esse paciente tem risco de ter uma diminuição da própria produção de testosterona e com isso diminuir a produção de espermatozoides e aí isso vai dificultar no futuro se ele vai querer ter filhos ou não, entende? A gente tem que sempre acolher esse paciente para poder entender se ele está dormindo bem, se ele está se alimentando bem, quais as doses que a gente está almejando deixar na reposição. Só que assim, o que eu vejo hoje é que existe um uso recreativo e é muito estimulado em rede social, entende? E aí o que acontece? A pessoa acha que não vai ter problema nenhum, que ela vai poder usar à vontade. E assim, quando os pacientes estão em doses muito altas de testosterona, eu sei porque às vezes tem muitos pacientes que me procuram para fazer desmame de testosterona ou às vezes para pacientes que já fizeram uso e aí tem alguma sequela psicológica. O paciente, às vezes, que está usando uma dose tão alta de testosterona, a gente sabe que ele tem maior tendência a ter uma agressividade, ele tem maior risco de ter doença cardiovascular e ele tem maior risco de ter morte súbita, tem alguns cânceres também. Então, assim, é um fator de risco muito importante. E quando você está usando uma testosterona numa dose muito alta, para o homem é um efeito como se você fosse um super-homem. Então eu sempre gosto de dar esse exemplo. É como se você estivesse dirigindo numa estrada a 200, 300 por hora. O problema é que você não consegue dirigir sempre 200, 300 por hora. E aí quando você entra numa cidade, se você estiver dirigindo 200, 300 por hora, tem um acidente. É a mesma coisa. Se você está usando testosterona numa dose muito alta, é como se você estivesse sempre nesse modo super-homem. E aí, quando você volta para uma dose normal, primeiro, você tem um estigma psicológico muito grande, então você fala assim, poxa, mas antes eu estava muito bem. Eu sei que estava muito bem, mas isso não é saudável e isso oferece risco para a sua saúde. E aí cabe a nós médicos e toda a sua equipe, toda a nossa equipe, a acolher esse paciente e entender de maneira na parte psicológica como a gente vai adequar esse paciente a doses fisiológicas de testosterona. Gente, esse é um assunto muito delicado, tá? E é uma coisa que, se vocês têm interesse para a gente conversar mais sobre isso, debater mais sobre o uso indiscriminado de testosterona ou sobre hoje em dia eu falo isso porque hoje tem muita gente incentivando, tá? Hoje em dia eu dei exemplo das duas pessoas, mas eu vejo que tem muito incentivo ao uso, tá? E eu acho que isso não é legal, eu acho que isso tem que ser um acompanhamento sério e eu acho que a parte médica muitas vezes negligenciou, por isso que acabou popularizando, né, o uso indiscriminado de testosterona e de outros esteroides. Graças a Deus a gente hoje procura mais, né? Eu vejo que tem mais gente se informando, correndo atrás de informação de qualidade, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, estou à disposição, curta, comente e estamos juntos.